Tenho 19 anos e neste exato momento, minha vida está passando por grandes mudanças. Bem, na verdade eu quis que fosse assim. Quero sair da cidade onde nasci e ir para outra faculdade. Tudo por causa do que aconteceu comigo no meu primeiro ano de faculdade aqui e que agora eu quero deixar para trás. Eu até poderia dizer que esta é uma história sobre amor, mas não é. Hoje vou contar como fui usada em um relacionamento poligâmico e depois descartada quando não precisavam mais de mim. Tudo começou quando uma garota da faculdade me convidou para uma festa. Para ser sincera, eu não queria ir. Quando eu era criança, meus pais não me deixavam ir a nenhuma festa, e quando virei adolescente, eles ficaram ainda mais rígidos em relação a isso. Mas eu decidi que teria que começar a fazer isso algum dia, então desta vez eu aceitei o convite. E por ter praticamente experiência nenhuma em festas, eu sempre fico super desconfortável e apreensiva. E aconteceu a mesma coisa nessa festa. Todos estavam se divertindo, mas eu estava louca para ir para casa o quanto antes. Mas de repente, o Roger se aproximou de mim. Nós ainda não nos conhecíamos pessoalmente, mas claro, eu sabia quem ele era. Todo mundo sabia quem ele era. Ele estava cursando o 2º ano da faculdade, era lindo e todas as meninas eram loucas por ele, embora nenhuma delas tivesse esperança de receber alguma atenção dele. O Roger namorava a linda Olivia desde o ensino médio. Eles foram para essa universidade juntos e desde então são vistos como um casal famoso e inseparável. Mas desta vez o Roger estava sozinho e por algum motivo ele começou a conversar comigo. No começo da nossa conversa eu não consegui dizer uma só palavra, primeiro por surpresa, depois por vergonha. Mas aí minha ficha caiu. O Roger estava só conversando comigo, sem flertes, sem provocações. Pelo contrário, ele estava um tanto triste. Ele disse que a sua namorada, a Olivia, estava doente e que ele não queria ficar sozinho na festa. Aí eu confessei que estava louca para ir embora dali. Resumindo, nós fomos embora juntos e o Roger me levou em casa. No caminho, nós conversamos como se fôssemos amigos. Foi super estranho. Porém, o mais estranho é que no dia seguinte, na faculdade, ele se aproximou de mim de novo. Ele disse oi e continuamos a conversa que tivemos na noite anterior. E desde aquele dia, passamos a nos encontrar e a bater papo como se fôssemos grandes amigos. Era estranho e isso me deixava super tensa. Eu tinha a impressão de que havia alguma coisa falsa naquela situação toda. Veja bem, ninguém poderia se interessar sinceramente por mim. Meus pais são muito severos. Durante a minha vida inteira eu só ouvi deles não e não se atreva a fazer isso. Mas nunca ouvi um oi filha, como você está? Se nem meus pais se interessavam por mim, por que outra pessoa iria? E quando o Roger mudou essa atitude, bem, eu acabei me apaixonando por ele. Mas aquele sentimento era uma espécie de amor abnegado, ou digamos, uma adoração, entende? Eu não sonhava com mais nada além de conversar com ele, principalmente depois que ele me apresentou para Olivia. Ela finalmente havia se recuperado e voltou a frequentar as aulas, e confesso que comecei a adorar a Olivia. Ela era tão legal e conversava comigo de um jeito tão simpático. Nossas conversas eram sempre fáceis e positivas. Nós começamos a andar juntos. Íamos à biblioteca para estudar, nos sentávamos em uma mesa grande que coubesse nós três e depois íamos para outro lugar, tipo para uma cafeteria ou para o cinema depois da aula. Eu não sentia nem um pingo de ciúmes. Os dois eram super legais e eu nunca me sentia à mesma altura que eles. Embora eles me tratassem muito bem, eu ainda me considerava uma pessoa de 2ª classe. Um dia, o Roger me convidou para tomar um café, só eu, sem a Olivia. E me perguntou sem rodeios se eu queria namorar com ele. Eu fiquei perplexa e só perguntei, e a Olivia? Eu não acreditava que alguém deste mundo fosse capaz de terminar um namoro com uma garota como a Olivia, muito menos trocá-la por mim. Mas o Roger sorriu e disse que a Olivia não se importava. Aí eu perguntei, então vocês dois resolveram terminar? E o Roger soltou uma risada e explicou que não era necessário, pois a Olivia também gostava de mim. Deus do céu, aquilo era estranho, inacreditável e até assustador. Mas eu topei. Foi assim que a fase mais legal e feliz da minha vida começou. E não só por eu estar com 2 pessoas que eu simplesmente adorava e que eram muito atenciosas e carinhosas comigo. Havia outro motivo. Eu tinha passado a vida toda me sentindo invisível aos outros. E agora eu era o centro das atenções. Sabe, se eu estivesse sozinha, eu me sentiria super desconfortável. Mas com o Roger e a Olivia ao meu lado, eu não tinha medo de nada.
E além de não esconderem que nós três estávamos ficando, eles sentiam orgulho de estar em um relacionamento comigo. O Roger sempre dizia que me amava. A Olivia era muito legal comigo também. Uma vez, quando meus pais não estavam em casa, ela disse que deveríamos ir para minha casa, sem o Roger, para dar uma olhada nas minhas roupas. Nós passamos horas e horas mexendo no meu guarda-roupa, e ela pegou praticamente 99% dos meus vestidos e os colocou dentro de um saco preto, dizendo que era melhor ou jogá-los fora ou esconder o saco para não correr o risco de usá-los de novo. Quando tudo que sobrou no meu guarda-roupa foi uma calça jeans, ela franziu o nariz e disse que ela era legal, mas que precisávamos comprar algumas camisetas para acompanhar. Eu tinha um dinheiro que havia juntado para fazer uma viagem até Washington. Eu estava louca para ver o Lincoln Memorial. Mas quem ligava para um memorial quando a oportunidade de ser mais descolada estava em jogo? Então, eu e a Olivia corremos para o centro, entramos em uma loja de departamento e gastamos todo o meu dinheiro em camisetas, uma mochila estilosa, bijus e um par de tênis com glitter. Depois disso, corremos para a casa do Roger. A Olivia estava ansiosa para mostrar a ele a minha nova versão. A única coisa que ele disse quando me viu foi: "Uau, você tá parecendo uma celebridade." Bem, na companhia dos dois, eu me sentia mesmo uma celebridade. No dia seguinte, eu fui para a facul usando todas aquelas roupas estilosas, de maquiagem no rosto, e percebi que todos os garotos ficaram me olhando. Eu virei uma celebridade mesmo. Eu tinha mudado pra caramba, e meus pais, claro, começaram a suspeitar de que havia alguma coisa errada. Não sei pra quem eles ligaram e como ficaram sabendo sobre o Roger e a Olivia, mas o fato é que eles haviam descoberto tudo. Nossa conversa sobre esse relacionamento anormal foi terrível. Meus pais gritaram comigo, até tentaram confiscar meu celular e exigiram que colocasse um fim naquele relacionamento imediatamente. E não sei quem ficou mais surpreso, eles ou eu, quando eu me recusei a obedecê-los. Eu disse que tinha o direito de ficar com quem realmente me amava, com quem realmente se interessava por mim. E que se eu não fosse a filha que eles queriam que eu fosse, que eu poderia ir embora, já que eu nunca tinha feito falta mesmo. E sabe o que os meus pais me responderam? Eles disseram: "Bem, você já tá bem grandinha, faça como quiser." E pronto, fim de papo. Acho que se isso tivesse acontecido alguns meses atrás, a indiferença deles teria me matado. Mas naquele momento, eu não sentia nada além de liberdade e felicidade. Eu olhei para o meu relógio, já estava atrasada para um encontro com meus amigos queridos, então literalmente corri para o lugar onde iríamos nos encontrar. Enquanto corri, eu pensei que talvez seria uma boa ideia convidar o Roger e a Olivia para morarmos juntos e vivermos felizes para sempre. Seria tão legal! Mas quando finalmente nos encontramos e eu quis abraçá-los, eles... Bem, você sabe, eles me evitaram. E o Roger disse que tinha uma novidade para mim. Tínhamos que terminar nosso namoro. Tudo aconteceu de uma vez só e eu perdi o chão. Como assim? Por quê? O que aconteceu? O Roger ficou calado e aí a Olivia começou a falar e me disse secamente que tudo era simples. O Roger e ela estavam juntos há 6 anos e queriam experimentar algo diferente no relacionamento deles. No começo, a Olivia achou que estivesse gostando, mas a ela se deu conta de que não queria aquilo. E embora o Roger estivesse disposto a continuar com o nosso relacionamento, ela estava cansada de fingir que tudo estava bem só para agradá-lo. Eu olhei para o Roger e ele disse que sentia muito. Mas claro, não havia outra alternativa para ele a não ser ficar com a Olivia. E para não a aborrecer, ele gostaria de cortar qualquer tipo de comunicação comigo. Bem, eu só me virei e fui embora. Eu prefiro não falar sobre a dor que senti e sobre o quão arrasada aquilo me deixou. Acho que vocês podem imaginar. Mas o pior é que, considerando o estado no qual eu estava, eu não tinha onde me esconder. Eu tinha a impressão de que a universidade inteira só falava do meu relacionamento com o Roger e a Olivia e de como ele havia terminado. E mais, não importa o que eu fizesse, nem para onde fosse, eu percebia que as pessoas estavam sempre fofocando sobre como o Roger e a Olivia haviam me descartado do joguinho deles. Tudo bem as pessoas rirem ou não gostarem de mim. O problema é que elas não davam trégua. Mas sabe, eu percebi que tudo o que havia acontecido causou uma mudança enorme em mim. Aquilo tudo me fortaleceu. Sim, a vida tinha perdido o seu colorido. Mas aquela liberdade que eu tinha sentido quando falei para os meus pais que eu mesma escolheria como deveria viver não foi embora. E esse é o fim da minha história. Agora você sabe que estou me mudando para outra cidade para fazer faculdade, para começar do zero. E sabe,
Acho que devo agradecer ao Roger e à Olivia por todas essas mudanças que aconteceram dentro de mim. Por favor, escreva nos comentários e me diga o que você achou da minha história. E me ajude com sua curtida. Agora eu preciso dela.